Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu explicarei sobre alcanos, nomenclatura de alcanos na forma de exercícios. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista, por favor, porque eles são essenciais para que vocês possam acompanhar a resolução desses exercícios. Nos vídeos anteriores eu já expliquei sobre alcanos de cadeia normal, de cadeia ramificada, sobre radicais orgânicos e agora eu farei alguns exercícios um pouco mais avançados. Então nós temos 9 exemplos aqui de hidrocarbonetos, divididos em 2 slides. Eu comentei no título que seria nomenclatura de alcanos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, todos aqui têm cadeia aberta, nesse slide também, e saturada, ou seja, somente ligações simples entre átomos de carbonos. Só que a gente observa nesse exemplo aqui a presença de um anel benzênico. Então esse hidrocarboneto não é um alcano, é um hidrocarboneto aromático. Mas na resolução do exercício nós veremos que a cadeia principal será uma cadeia de alcano e o mesmo acontecerá com esse exemplo. É um hidrocarboneto aromático, mas a cadeia principal será uma cadeia de alcano. Então o sistema de nomenclatura será o mesmo que para alcanos. Então nesse primeiro exemplo nós temos um alcano de cadeia normal. Então a nomenclatura é formada por um prefixo 1, 2, 3, 4 carbonos but, ligações simples entre carbonos, o infixo é AN, hidrocarboneto sempre termina com O, então butano. No segundo exemplo, o alcano tem cadeia ramificada, então eu preciso escolher a maior cadeia possível como sendo a cadeia principal. Pode ser essa cadeia, e nós teremos um radical metil, ou eu posso curvar aqui para baixo, eu também terei um radical metil. Então, tanto faz qual cadeia principal eu escolher. E aqui um radical com um carbono. Radical metil. E a cadeia principal é uma cadeia de 4 carbonos, é uma cadeia de butano. Então, o nome ficará metil butano. Por que eu não preciso colocar o número 2 se eu fosse numerar a cadeia 1, 2, 3, 4? Como eu já comentei em outros vídeos, não existe radical na extremidade. Se eu colocar um radical aqui, não será um radical, será uma extensão da cadeia de butano. E aí eu terei um pentano como cadeia principal. Se eu enumerar da direita para a esquerda, o radical metil está no carbono 2. Ou se eu tivesse colocado o radical aqui, enumerando da esquerda para a direita, ele também estaria na posição 2. Então só tem uma forma de eu colocar o radical metil, que é no carbono 2. Então é redundante citar esse 2, já que eu não posso colocar o radical metil no carbono 3 ou no carbono 4. Só tem uma posição que eu posso utilizar. No próximo exemplo, a cadeia principal, que é a maior cadeia carbônica possível, será essa cadeia aqui em linha reta. Ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. E enumerando no sentido contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os radicais estão aqui, aqui e aqui. Metil, um carbono, metil, um carbono, etil, 2 carbonos.
Os radicais estão da esquerda para a direita nas numerações 2, 2, escrevendo em azul aqui, 2, 4 e 5. E na numeração em vermelho, 4, 5 e 7. Então, a numeração em azul nos fornece a menor numeração possível. O conjunto 2, 4 e 5 é menor do que o conjunto 4, 5 e 7. Então, a numeração em azul é a correta, da esquerda para a direita. E aí eu devo citar os radicais em ordem alfabética. Letra E precede a letra M. Então, eu tenho um radical etil no carbono 5. Vai ficar 5 etil. Depois eu tenho dois radicais do mesmo tipo. Um metil no carbono 2 e outro no carbono 4. Então, ao invés de eu citar 2-metil e 4-metil, eu vou agrupar em 2,4 de metil. Hífen, nome da cadeia principal, octano. Os prefixos di, tri, tetra, sec, terc não contam para efeito de ordem alfabética. Então, letra E e letra M. Mesmo que 5 seja maior do que 2 e 4, a ordem não é numérica, a ordem é alfabética. No próximo exemplo, a maior cadeia, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A maior cadeia, portanto, é essa daqui com 7 carbonos. Essa cadeia principal é uma cadeia de alcano. Apesar de nós termos um anel aromático, o composto ele é aromático, mas a cadeia principal é de alcano. Então, o esquema de nomenclatura será a mesma que para alcanos. Lembre-se, o radical derivado do benzeno, que é esse núcleo, contendo 6 átomos de carbono com ligações simples e duplas alternadas, chama-se fenil. Radical com 3 carbonos, propil. Mas como é o carbono aqui do meio está ligado à cadeia principal, esse é o isopropil. Para efeito de ordem alfabética, letra F e letra P. Que os prefixos iso, sec, terc, but não são usados para efeito de ordem alfabética. Se eu enumerar a cadeia nos dois sentidos, a gente pode observar que esses radicais aqui, eles estão mais próximos da extremidade superior. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ao contrário, ficaria 4 e 5, que é maior do que 3 e 4. Então, o radical fenil no carbono, 3. 3 fenil, depois 4 isopropil, que é o nome da cadeia principal, heptano. No próximo exemplo, a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E ficam 3 radicais. Ou 1, 2, 3, 4, 5, também 6 carbonos e ficam 2 radicais.
eu tenho supostamente duas cadeias principais com 6 carbonos. Essa destacada com 2 radicais e essa também com 6 carbonos e 3 radicais. Quando eu tiver mais de uma possibilidade de cadeia principal, eu devo escolher aquela que tem maior quantidade de radicais. Então, essa seria a escolha correta. Se a gente observar, esses radicais estão mais deslocados para a direita da cadeia do que para a esquerda. Então, a menor numeração será da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Radical etil no carbono 3. Radical metil nos carbonos 2 e 4. Então, a nomenclatura vai ficar em ordem alfabética. Letra E, depois letra M. 3 etil. 2 radicais do mesmo tipo. Então, vai ficar 2,4 de metil. E o nome da cadeia principal, 6 carbonos, hexano. No próximo slide, cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, radicais metil, metil e metil. Os radicais estão mais para o lado direito. Então, se eu enumerar da direita para a esquerda, eu terei a menor numeração. Lembrando que eu devo enumerar a cadeia nos dois sentidos e escolher a menor numeração para os radicais. Mas em alguns exemplos, em algumas cadeias menores, a gente consegue fazer isso visualmente. Quando não for tão simples de fazer visualmente, a gente vai enumerar de uma forma mais detalhada. Então, nós temos radical metil 3 vezes aqui. Os 3 têm um nome metil. No carbono 2, um no 3 e o outro também no 3. Então, fica 2,3,3 trimetil. E o nome da cadeia principal, pentano. No exemplo abaixo, nós não temos um alcano, porque nós temos um anel benzênico, então é um hidrocarboneto aromático. Mas se nós identificarmos a cadeia principal, essa será a maior cadeia. E os radicais são metil, metil, etil e derivado do benzeno, cuidado que é o fenil e não o benzil. Agora eu vou precisar numerar a cadeia aqui nos dois sentidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. E no sentido contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os radicais estão nos carbonos em azul 3, 4, 6 e 7. E na numeração em vermelho, os radicais estão 3, 4, 6 e 7. Podemos observar que houve um empate aqui na numeração. Então, nós vamos para um próximo critério,
que eu nem cheguei a comentar nos vídeos anteriores. Não é comum acontecer, mas agora a ordem de prioridade será os radicais de menor complexidade primeiro. Então, tanto na numeração em azul quanto na vermelha, os radicais metil estão no carbono 4 e 6. O etil, que é mais simples do que o fenil, ele está do lado esquerdo. Ele está seguindo a numeração em azul. Então, eu vou adotar a numeração em azul como sendo a correta, porque no 4 e no 6 eu tenho radical metil nos dois casos. Na numeração em azul, eu tenho o etil no 3 e o fenil no 7. Na numeração em vermelho, eu tenho o fenil e o etil. Como o etil ele é mais simples em termos de complexidade, né, do que o fenil, eu coloco a menor numeração para o etil. E aí, em ordem alfabética, fica a letra E, depois F, depois M. Então, vai ficar 3-etil. Depois fenil 7. Três etil, 7 fenil, 4 e 6. Nós temos o fenil 4,6 dimetil. E o nome da cadeia principal e é nonano, 9 carbonos. No exemplo superior, a maior cadeia é essa daqui. E os radicais são metil, metil. Tem um hidrogênio aqui, ele ficou escondido atrás da figura aqui, ó. E propil. E aí, se eu enumerar a cadeia aqui nos dois sentidos, da esquerda para a direita, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os radicais nas posições 3, 5 e 6. Se eu enumerar da direita para a esquerda, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 4, 5 e 7. A numeração em azul é menor. Então, eu vou enumerar da esquerda para a direita. Radical metil, metil e propil. Em ordem alfabética, letra M precede letra P. Então, metil na posição 3 e 6. 3,6 de metil. Depois 5 propil. Nonano. Alcano com 9 carbonos. No próximo exemplo, nós temos que identificar a cadeia principal, que é a maior cadeia possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos.
Novamente, a pontinha aqui ficou escondida, ó, atrás da figura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos e 3 radicais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5 radicais. Eu tenho duas cadeias com 9 carbonos, mas essa que está assinalada agora possui 5 radicais e a anterior possui 3 somente. Então, quando eu tiver um empate, duas possibilidades ou mais de cadeia principal, eu escolho aquela que for mais ramificada. Então, agora eu preciso enumerar a cadeia nos dois sentidos. Mas eu já posso observar que essa numeração aqui vai ser menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os radicais estão no carbono 3, 3, 5 e 6. 4 também. 3, 3, 4, 5 e 6. 3, 3, 4, 5 e 6. E ao contrário, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7. A numeração vai ficar maior. Então, essa numeração é a correta. E aí eu terei um radical metil, outro metil, um propil, outro propil e metil. Então, tenho radicais metil e propil. Letra M precede a letra E. Então, vou começar pela letra M. Eu tenho radicais metil no carbono 3, no 3 e no 6. 3,3,6 trimetil. Radicais propil no 4 e no 5. Então, 4,5 de propil. E o nome da cadeia principal, nonano. Então, estão aí 9 exemplos de nomenclatura de alcanos. Já é uma boa quantidade de exemplos, junto com os vídeos anteriores, já é uma boa base. Alcanos é a nomenclatura, né? É a função orgânica mais importante de se dar ênfase, porque ela vai servir de base para outras funções orgânicas. Então, nas próximas funções, alcenos, alcinos, cicloalcanos, eu posso ir bem mais rápido. E tudo que eu expliquei aqui de nomenclatura, ou quase tudo, será aproveitado em outras funções orgânicas também. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.